Muitos jogadores já fizeram história no Corinthians e foram essenciais nas principais conquistas do Timão nos últimos anos. E hoje vamos te falar as 10 contratações mais caras da história do Corinthians. Mas antes eu já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso ajuda muito o crescimento do canal e também ajuda a trazer mais coisas novas para vocês. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo! As 10 contratações mais caras da história do Corinthians. Na 10ª posição temos Carlos Alberto por 11 milhões de reais. Veio do Porto para o Corinthians em 2005. Após algumas atuações irregulares e a contratação do meio Roger Flores, Carlos Alberto acabou perdendo o posto de titular do time. Porém, Roger acabou se lesionando e Carlos Alberto conseguiu recuperar sua melhor forma e voltar ao time. Apesar de não ter ido tão bem quanto esperado, Carlos Alberto conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2005 pelo Corinthians. Ao todo foram 95 jogos e 14 gols. Em nono lugar temos Edias, por 12,2 milhões de reais. Depois da sua passagem entre 2008 e 2010, Edias chegou de novo ao Corinthians em 2014, vindo do Sporting. Edias foi peça fundamental do título brasileiro do Corinthians em 2015, compondo o meio-campo junto com Renato Augusto, Ralf e Jadson. Somando as duas passagens de Edias pelo Timão, foram 253 jogos e 41 gols. Em oitavo lugar temos Alex, por 14 milhões de reais. Alex veio do Spartak Moscou em 2011 e participou da campanha do título brasileiro de 2011 e da Libertadores de 2012. O meia fez 55 jogos e marcou 10 gols com a camisa do Timão. Em sétimo lugar temos Giovanni Augusto, por 15 milhões de reais. O meia veio do Atlético Mineiro em 2016, como parte de um pacote de reforço. Com a camisa do Corinthians foi campeão paulista e campeão brasileiro em 2017. Giovanni Augusto teve 78 jogos e 7 gols. Na nossa sexta posição, temos Ângelo Arauz por 17 milhões de reais. O volante chileno chegou ao Corinthians em 2018 vindo da Universidade de Chile. Arauz chegou ao Corinthians como uma grande promessa, mas acabou não vingando e foi emprestado pelo Corinthians para a Ponte Preta. Durante a passagem de Thiago Nunes pelo Corinthians, Arauz voltou ao clube em 2020. Em quinto lugar como contratação mais cara da história, temos Luan, por 22,7 milhões de reais. Luan veio do Grêmio para compor o elenco do Corinthians em 2020. Luan fez sua estreia na Florida Cup, em que marcou 2 gols. Apesar de ter chegado como uma grande promessa, Luan teve um 2020 apagado e acabou ficando muitas vezes no banco de reserva, principalmente durante o período em que Wagner Mancini comandou o Corinthians. Em 2021, Luan começou a ganhar mais minutos dentro de campo e também a melhorar suas atuações. Luan tem 51 jogos, 6 gols e 4 assistências pelo Corinthians. Em quarto lugar temos Mascherano, por 25 milhões de reais. Em 2005, o argentino Mascherano chegou do River Plate. Apesar de ter sido uma contratação muito badalada, ele não conseguiu corresponder às expectativas e teve uma passagem discreta pelo time do Parque São Jorge. Mascherano passou um longo tempo inativo por causa de uma lesão e deixou de atuar várias vezes pelo Corinthians devido às seguidas convocações para a seleção argentina. Mascherano fez 26 jogos e não marcou nenhum gol pelo Corinthians. Na terceira posição temos Nilmar, por 27,8 milhões de reais. Nilmar veio do Lyon em 2005 e junto com Carlitos Tevez formou a dupla que mais marcou gols naquele Brasileirão. Pelo Corinthians, Nilmar tem 60 jogos e 32 gols e foi campeão brasileiro em 2005. Na segunda posição temos Alexandre Pato, por 45 milhões de reais. Pato chegou ao Corinthians em 2013 vindo do Milan, como uma grande promessa e cercado de muita expectativa. No dia 11 de janeiro ele foi anunciado oficialmente pelo clube e recebeu a camisa 7. Pato teve um início interessante no Corinthians, porém começou a receber muitas críticas da torcida após a cobrança de pênalti contra o Grêmio pela Copa do Brasil, em que simplesmente o atacante recuou a bola para nada mais nada menos que o goleiro Dida. Pato perdeu o pênalti e o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final. Cercado de muitas críticas e com insatisfação de ambas as partes, o atacante foi negociado por empréstimo de 2 anos ao São Paulo. Pelo Corinthians, Alexandre Pato fez 17 gols em 67 jogos. E o nosso primeiro lugar como jogador mais caro da história do Corinthians fica com Carlos Tevez, por 60,5 milhões de reais. A contratação de Tevez vindo do Boca Juniors em 2005 ainda é o maior montante pago pelo time por um jogador. A disposição de Tevez em campo, lutando pela bola sem fugir das divididas, encantou o torcedor corintiano, que sempre prezou e deu muito valor a jogadores que jogam com raça dentro do campo. Pelo Corinthians, Carlitos Tevez foi campeão brasileiro em 2005 e também foi eleito o melhor jogador do campeonato, além de ter ficado em terceiro lugar na artilharia do campeonato. Ao todo, Tevez teve 78 jogos e 46 gols pela sua passagem pelo Timão. E aí, na sua opinião das contratações mais caras da história do Corinthians,
Qual foi o jogador que mais valeu a pena o valor investido? Deixe sua opinião aí nos comentários. E por hoje é só, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nada da postagem no canal. Valeu e tamo junto. Até a próxima.